Agora, para finalizar o capítulo, vamos falar um pouco de condição de contorno e de condição inicial. Quando a gente quer obter uma solução única para um problema de transferência de calor, nós vamos ter que especificar mais do que a equação diferencial que o governa. A gente precisa especificar as condições de contorno nas fronteiras do nosso problema para a gente conseguir determinar a resolução. Portanto, a distribuição de temperatura no meio depende das condições nas fronteiras, bem como do mecanismo de transferência de calor para dentro do meio. Nós dependemos dessas condições. Não adianta você saber apenas as propriedades do seu problema, como condutividade térmica, emissividade da superfície, coeficiente de convecção, calor específico do material, densidade. Não adianta vocês saberem apenas essas coisas, ok? Nós precisamos saber como estão as fronteiras do nosso problema. Para descrever completamente um problema de transferência de calor, nós precisamos de duas condições de contorno para cada direção do sistema de coordenadas. Portanto, se a gente tiver um problema unidimensional, a gente precisa de duas condições de contorno, ok? Se a gente tiver um problema bidimensional, a gente precisa de 4 condições de contorno, porque nós precisamos de condições de contorno para cada uma das faces do nosso problema. Então, são 4 condições de contorno. Se a gente tiver um problema precisamos de 6 condições de contorno. A temperatura em um sistema também depende da condição no início do processo de condução de calor. Essa condição geralmente é especificada no tempo t igual a zero, chamada condição inicial. A condição inicial vai estabelecer se você estiver trabalhando em um processo de regime transiente. Isso significa que no início do seu problema, antes, por exemplo, de você receber um fluxo de calor na sua face aqui, esse corpo estava lá a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Daí você começou a receber, a partir de um determinado instante, que vai ser o meu tempo T0, ele começou a receber um fluxo de calor que começou a aquecer o material, ok? Essa condição a gente vai chamar de condição inicial. As condições de contorno encontradas na prática são temperatura especificada. Por exemplo, quando você tem um processo aqui de mudança de fase, por exemplo, você coloca vapor a 100 graus Celsius aqui, vapor de água a 100 graus Celsius. Então você teria nessa fase aqui uma temperatura especificada. Podemos ter fluxo de calor especificado, a gente fala fluxo prescrito também, ok? Você tem uma taxa de transferência de calor sendo aplicada sobre uma área aqui, portanto a gente tem um fluxo de calor. Essa é a condição de fluxo prescrito na superfície. Por exemplo, em um processo aí de aquecimento, você coloca a panela no fogo, você tem uma condição de fluxo prescrito na superfície inferior da panela. E nós podemos também ter condições de contorno de convecção e radiação. O meu material está trocando calor aqui com o ambiente, por convecção ou por radiação, mas o que acontece é que ele sempre faz os dois processos, tanto por convecção quanto por radiação. Vamos ver então cada uma dessas condições de contorno separadamente. Para a condição de temperatura especificada, a gente vai ter a condição mais simples de ser tratada, que é a condição de temperatura especificada. Essa condição, geralmente, você pode medir isso de uma maneira simples e direta. Você fixa um termopar no seu material e você obtém a temperatura dessa superfície, e daí você fala que a temperatura desse termopar é a temperatura da sua superfície completa aqui. Portanto, você tem uma condição de temperatura especificada no seu material,
e o seu modelo térmico apenas vai pegar a partir dessa condição, traçar qual que é o campo de temperatura em toda a sua chapa que você estiver trabalhando, o seu material que você estiver ensaiando. As temperaturas especificadas podem ser constantes, ok? Se a gente estiver trabalhando em regime permanente, ou também pode variar com o tempo, que é o caso transiente. Você tem lá a geladeira. A geladeira está fechada, ok? Então você tem a geladeira. Temos aqui uma geladeira, ela está fechada. A temperatura no interior da geladeira, nessa superfície interior, a gente pode falar que é uma temperatura prescrita. Por quê? Porque a temperatura aqui dentro da geladeira ela não está variando. Se a geladeira está em regime, ou seja, a geladeira está fechada lá há bastante tempo, ela está em regime, você pode considerar que a temperatura aqui dentro do ar, aqui dentro, ela está parada, né? O ar está parado, portanto você tem apenas condução aqui na sua geladeira. E essa temperatura da face interna ela não está variando, portanto você tem uma condição de regime permanente. A gente pode ter o caso também que a temperatura varia com o tempo. Você vai aquecendo a sua placa aqui, por exemplo, nesse caso de condição de fluxo prescrito, normalmente o que acontece com a temperatura é que se eu estou trocando calor aqui por H, com H e com Epsilon, a temperatura minha tende a subir, ok? Então a temperatura vai subindo à medida que essa taxa está sendo aplicada. Isso vai acontecer até que o meu material pare de acumular energia e o que entrar vai ser igual ao que sair. É um balanço de energia. Se o que entra, a energia que está entrando, é igual à energia que está saindo, e a gente não tem energia gerada dentro do meu sistema, isso daqui vai implicar para a gente tem que a energia acumulada do meu sistema vai ser igual a zero. Se a energia acumulada do meu sistema é igual a zero, eu tenho regime permanente. Como que eu determino se é regime permanente ou não? Eu faço um balanço de energia. A energia que está entrando é igual à energia que está saindo? Não. Eu tenho variação de energia. Portanto, eu tenho um regime não permanente. Se for igual, eu tenho a condição de regime permanente. A essa condição a gente também chama de condição de Dirichlet, ou condição de contorno de primeira espécie também. Essa é a condição de contorno mais simples que a gente pode especificar em problemas de transferência de calor. Nós também podemos ter a segunda condição, que é a condição de fluxo de calor especificado na superfície. Se a gente tem uma troca de energia entre as superfícies, nós podemos determinar a taxa de transferência de calor ou fluxo de calor, que é a taxa que eu tenho dividido pela área da superfície. O fluxo de calor no sentido positivo da direção x em qualquer ponto do meio, incluindo as fronteiras, ele vai ser expresso pela lei de Fourier dessa forma. Vocês se lembram que quando a gente tem a taxa, a gente tem o azinho aqui entre o k e a nossa derivada. O fluxo de calor na fronteira do meu sistema vai ser essa expressão da lei de Fourier aplicada em x igual a zero ou x igual a L, se a gente tiver um caso aí de uma barra metálica, uma superfície, um material aí conhecido que tem um comprimento L e a gente estiver trabalhando no caso unidimensional aqui, ok? Então esse fluxo de calor na superfície ele pode ser especificado aqui fazendo a variação da lei de Fourier, fazendo a lei de Fourier aplicada em x igual a zero ou x igual a L. Essa condição é chamada condição de Neumann, ou condição de contorno de segunda espécie. Portanto, nós podemos ter a condição de contorno de segunda espécie também no nosso problema. Nós podemos ter alguns casos especiais, que seria o caso de contorno isolado. Como que a gente poderia fazer
Se, por exemplo, nós tivéssemos uma chapa aqui e você tem um isolamento em uma das faces, ok? Portanto, não está havendo troca de calor entre um lado e outro, não tem troca de calor aqui. Como que a gente poderia fazer isso? Sabendo do caso do fluxo de calor, eu posso falar que o meu fluxo de calor em zero, nesse caso aqui, ok? Ele é igual a zero. Essa seria a condição de contorno isolado, ou seja, a lei de Fourier aqui igual a zero. Algumas superfícies elas vão ser isoladas na prática a fim de minimizar a perda ou ganho de calor. A gente já viu o isolamento lá no capítulo 1. O isolamento ele minimiza essa perda, mas não vai eliminar totalmente a perda. Você sempre tem uma perda por isolamento porque a gente sempre tem uma condutividade no material. O material isolante ele possui um valor de K, que é diferente de zero, ok? Se o K do isolante for igual a zero, a gente teria um material com um isolamento puro aqui que não teria perda de calor. Uma outra forma de não perder calor é ter a espessura do isolamento infinita, mas só que isso não é o caso da prática. Existem materiais que são super isolantes, eles têm aí o K da ordem de 0,0002, os super isolantes, mas esses materiais eles são muito caros, eles são feitos com gases nobres aí bem pesados e são para aplicações muito específicas. Esses casos de superisolantes eles não vão ser encontrados facilmente na prática. Portanto, para um isolamento real, a gente sabe que o K aí não vai ser finito e ele nem pode ser desprezado. Portanto, a gente tem uma perda de calor associada ao isolamento. Mas, no caso, como é um caso especial, se a gente considerar uma superfície perfeitamente isolada, nós podemos falar que o fluxo trocado de calor em x igual a zero é igual a zero. Fazendo isso, nós temos que K dt em 0t com relação a dx, isso daqui é igual a zero, ou podemos dividir ali o 0 sobre K, né? Nós temos que a derivada da temperatura com relação a x vai ser igual a zero. Ou seja, em uma superfície isolada, a primeira derivada da temperatura em relação à variável espacial, o gradiente de temperatura, na direção normal da superfície, é igual a zero. Isso vai ser igual a um caso especial que a gente vai ver logo em seguida também, que vai ser o caso de simetria. Seria equivalente se a gente tivesse um ponto de derivada zero aqui no meio do nosso corpo e tivesse simetria. Então você tem um ponto que teria derivada nula no seu problema. Esse é o caso do contorno isolado. Então o caso especial de simetria térmica vai acontecer em função da simetria que é imposta pelas condições térmicas. Dependendo das condições térmicas, a gente tem simetria. Se a gente tiver o caso de duas superfícies de uma grande placa quente de espessura L, suspensa verticalmente no ar e que estão sujeitas às mesmas condições térmicas. Vamos considerar, por exemplo, que a gente tem uma superfície aqui, tá? E no meio aqui eu tenho um termo de geração de energia Q ponto. E as temperaturas aqui estão especificadas, tanto em uma face quanto na outra. Ela está aqui, eu vou colocar T infinito, que é a temperatura do meio. O que vai acontecer com a minha distribuição de temperatura? Se eu estou gerando energia no interior do meu volume, a temperatura vai tender a crescer e logo depois ela vai tender a reduzir aqui e chegar a T infinito. O que vai acontecer no centro disso daqui, eu tenho simetria térmica. Logo, o que vai acontecer? A distribuição de temperaturas na metade da placa é a mesma para outras metades. Então, se a gente tiver aqui
uma placa de comprimento L. Em L sobre 2 a gente tem uma distribuição de calor simétrica. Portanto, esse plano central pode ser visto como uma superfície isolada e a condição térmica nesse plano de simetria pode ser expressa dessa maneira aqui. Derivada da temperatura com relação a x em L sobre 2 aqui, que seria o meio da minha placa, tá? Com relação a T, isso daqui é igual a zero. Portanto, a gente tem um ponto de máximo aqui da nossa distribuição de temperatura. E, portanto, a gente teria simetria. Quando a gente aplica condições de simetria, simplifica bastante o nosso problema também. Essa condição assemelha à condição de isolamento ou de fluxo de calor nulo. A próxima condição de contorno é a condição de contorno de convecção. Essa condição de contorno também é conhecida como condição de contorno de terceira espécie e é baseada no balanço de energia na superfície. Ou seja, o que deve-se ter em mente quando você utiliza a condição de contorno de convecção? Que a gente está transformando a condução de calor na superfície em direção selecionada em convecção de calor na mesma superfície, na mesma direção. Ou seja, o que está acontecendo? Imagina que você tem uma superfície aqui, ok? A superfície está a uma temperatura T. No limite aqui, o que está acontecendo? Se você pegar um volume de controle, eu vou pegar um volume de controle bem próximo à superfície, ok? Então, nós temos aqui um volume de controle na superfície. O calor que está entrando aqui seria o calor por condução e o que está saindo, o calor por convecção. Ou seja, em regime permanente, isso daqui, o calor de condução é igual ao calor de convecção no limite aqui da minha superfície. Portanto, para a transferência de calor unidimensional no eixo X em uma placa de espessura L, as condições de contorno de convecção em ambas as superfícies elas podem ser expressas dessa maneira aqui. Então, nesse caso que está sendo mostrado aí, se eu tivesse uma placa de espessura L, eu teria aqui um coeficiente de convecção H1 nessa superfície e o meu fluido estaria T infinito 1. E na superfície oposta teria um H2 e T infinito 2. Portanto, a taxa minha de calor trocado por convecção em x igual a zero aqui, calor trocado por convecção, lei de Fourier, igual ao calor trocado por convecção, lei de Newton, lei do resfriamento de Newton, e depois a mesma coisa que acontece em L, ok? Então essas são as condições de contorno de convecção. Nós podemos utilizar essas condições também. Também podemos ter, além das condições de contorno de convecção, nós podemos ter condições de contorno de radiação. E a condição de contorno de radiação pode ser obtida da mesma maneira que a gente obteve para a condição de convecção, igualando a lei de Fourier, só que no caso agora com a lei de Stefan Boltzmann. Então, nesse caso, nós teríamos uma superfície aqui, ok? E o calor estaria sendo trocado por radiação. Então, temos um ε1 aqui, sigma. Lembrando que o calor trocado por radiação é o calor trocado com a vizinhança, não com o fluido, tá? O fluido pode estar a uma temperatura T infinito aqui. E a temperatura da vizinhança ser diferente. A radiação troca com a vizinhança, a convecção troca com o fluido. Nesse caso, o ε é a emissividade da superfície e o sigma é a constante de Stefan Boltzmann. A condição de contorno de radiação envolve quarta potência de temperatura e, portanto, é não linear. Ou seja, o que acontece? Quando você utiliza a condição de contorno de radiação, a gente precisa desse termo da temperatura elevado à quarta potência. E esse termo é não linear. Portanto, quando você utiliza a condição de contorno de radiação, acontece um probleminha na sua resposta.
Porque você transforma um problema que normalmente ele é linear, já que se eu considerar a propriedade constante, o K constante, e o Epsilon também constante, a gente está trabalhando com um problema linear. E a gente transforma ele em um não linear. Essa aplicação dessa condição de fronteira resulta na potência dos coeficientes desconhecidos, tornando muito difícil sua resolução. Quando a gente utiliza a condição de radiação, geralmente aumenta muito a dificuldade da resolução do nosso problema. Então, é usual englobar esses efeitos de radiação na convecção. A gente vai ver no próximo capítulo que vai aparecer um H de radiação aqui em alguns casos, ok? Então, a gente considera um coeficiente de radiação, um H barra de radiação, e ele é somado com um H de convecção. Ou seja, a gente transforma essa equação aqui em uma expressão equivalente, vamos dizer assim, para a radiação, ok? Então, maiores detalhes vão ser fornecidos nos próximos capítulos, quando a gente começar a estudar um pouquinho mais fundo a aplicação dessas condições de contorno. Nós podemos ter também algumas condições de contorno de interface. Então, alguns corpos vão ser constituídos por diversas camadas de materiais diferentes, e nessas, a solução desses problemas exige a especificação das condições em cada interface. Então, imagine que você tem um material e esse material ele é subdividido em várias camadas. Você tem um material aqui, você tem uma outra camada. Acontece muito, por exemplo, em ferramentas de corte, de usinagem, na verdade, você tem o revestimento da ferramenta, e esse revestimento é feito de diversas camadas diferentes. Então, o que acontece nessas camadas? Para cada uma delas, a gente tem que especificar a condição de contorno na interface dessas camadas. Essas condições de contorno vão ser baseadas nesses dois requisitos. Primeiro, dois corpos em contato devem ter a mesma temperatura na área de contato. Então, a temperatura desse corpo vermelho aqui, nessa superfície aqui, se ela está em contato com o corpo azul, a temperatura na interface dos dois deve ser a mesma. E a interface, que é uma superfície, não pode armazenar energia, e assim o fluxo de calor nos dois lados deve ser o mesmo. A gente sabe que isso, infelizmente, não é o que acontece. Por exemplo, no caso, vamos dar o exemplo lá do seu computador. Você tem um dissipador em cima do computador, tá? Pode ser, vou representar o dissipador aqui por uma aleta. A gente vai ver aletas no próximo capítulo. E você tem um aquecedor aqui. E os dois estão em contato. Você vai falar que o contato é perfeito? Não, a gente sabe que não é. Para casos, por exemplo, de uma ferramenta de corte de muitas camadas, existem porosidades entre uma camada e outra, pequenas micro porosidades. Mas isso não vai afetar a nossa modelagem. Para modelar o problema, a gente pode desprezar isso daqui. Agora, no caso da aleta aqui do processador seu, do computador, que está quente aqui, o processador, né? Processador quente, a aleta resfriando o seu processador. Você tem uma barreira térmica aqui, chamada de resistência térmica de contato. Então, essa é a diferença entre montagens, entre corpos, tá? Vai ter essa barreira que vai ser chamada de resistência térmica de contato, e materiais que são feitos já com múltiplas camadas. Nesse caso aqui, se eu modelar ele como sendo apenas um corpo, tá? Eu vou estar errando bastante, já que eu estaria trabalhando com uma condição de contorno de interface, mas existe barreira térmica aqui, e essa barreira térmica está armazenando energia, ok? Então essa é a diferença entre uma montagem e um material que é feito de múltiplas camadas. Nessa condição a gente pode falar o que? Pode especificar dois tipos de condições. Ou a gente fala que a temperatura na interface é igual, ou a gente fala que o fluxo térmico na superfície é igual.
Então, vai depender da aplicação que a gente estiver utilizando, ok? Vamos então para o último exemplo desse capítulo, que é o 2.3. No exemplo 2.3, esse exemplo eu tirei do Sengel, ok? É o exercício 2.47. Considere a parede leste de uma casa com espessura L. A superfície externa da parede troca calor por convecção e por radiação. O interior da casa é mantido a uma temperatura T infinito 1, enquanto o meio externo permanece a uma temperatura T infinito 2. O céu, o solo e as superfícies das estruturas ao redor do local podem ser modelados como superfícies a uma temperatura efetiva, temperatura do céu, aqui, para a troca por radiação com a superfície externa. A radiação trocada entre a superfície interna da parede e a superfície de outras paredes, piso, teto e teto, é desprezível, ou seja, a radiação que é trocada internamente dentro da casa, ela é desprezível. Os coeficientes de transferência de calor por convecção nas superfícies interna e externa da parede são H1 e H2, respectivamente. A condutividade térmica do material que constitui a parede é K e a emissividade da superfície externa é ε2. Considerando a transferência de calor através da parede como sendo unidimensional e permanente, expresse a formulação matemática, equação diferencial e condições de contorno desse problema de condução de calor. E não resolve o problema. A gente não quer obter a equação da temperatura para esse problema, mas apenas expressar qual é a equação diferencial que a gente vai utilizar para a resolução e quais são as condições de contorno que a gente vai utilizar no problema. Então vamos lá para a resolução para fechar esse capítulo. Vamos então para a resolução do exemplo 2.3. Nós vamos primeiramente assumir que estamos trabalhando com um regime permanente. Vamos falar também que a transferência de calor é unidimensional. Vamos assumir propriedades constantes, ou seja, elas não variam com o tempo nem com a temperatura. E a quarta condição, nós vamos considerar, isso é um dado do problema, né, que a temperatura interna está T infinito 1, H1, e a externa T infinito 2, H2, e a temperatura da vizinhança vai ser a temperatura do céu, que eu vou escrever aqui Tcel, ok? E essa superfície externa, ela está perdendo radiação através de um ε2 ali. Portanto, na superfície interna nós temos convecção, e na superfície externa nós temos tanto a convecção acontecendo, como a radiação também ocorrendo. Portanto, na superfície externa, convecção e radiação. A partir da equação geral da condução de calor para o modelo 1D, nós temos que a derivada com relação a x de K dt dx vai ser igual a ρCp dt com relação ao tempo. Isso é igual a zero, por causa que a gente está trabalhando com regime permanente. Com as propriedades constantes, a gente pode tirar o K para fora da integral e vai ficar d2t dx2 igual a zero. Essa é a equação que governa o nosso problema. Nós precisamos determinar as condições de contorno para x igual a zero. A gente tem convecção na superfície externa, portanto, o fluxo de calor pela lei de Fourier tem que ser igual à convecção na superfície externa. E em x igual a L, nós temos que o fluxo de calor ele vai ser igual à soma de tanto a taxa de transferência de calor por convecção, quanto a taxa de transferência de calor por radiação. Então, na superfície externa, nós temos convecção e radiação. E essa é a condição de contorno em x igual a L e o problema nosso está definido. Ok? Então, eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido esse capítulo. No próximo capítulo, nós vamos entrar em condução unidimensional. Vamos ver alguns casos específicos, vamos falar um pouco de aletas, tá? Então, eu espero vocês para os próximos capítulos de transferência de calor.